Abramos a palavra de Deus no Salmo número 145. Hoje nós não teremos a projeção do texto, uma vez que utilizaremos apenas este salmo. Então abra sua Bíblia no Salmo número 145, onde nós iremos acompanhar este salmo sobre a bondade do nosso Deus. Esse é o momento em que nós vamos... Até agora nós falamos ao nosso Deus. Você percebeu isso? Nós oramos, nós cantamos, nós falamos sobre a personalidade desse Deus, a sua santidade. Então até esse momento o Senhor Deus nos ouviu. Agora nós iremos ouvir ao Senhor. Então esse de fato é o momento mais importante por aquele que fala. Quando nós louvamos e oramos ao Senhor, nós estamos falando, e é um momento importantíssimo, mas este é mais importante, porque quem fala agora é o Senhor pela sua palavra. Então eu peço para que você não se movimente, fique com seu coração, sua mente aberta, para ouvir aquilo que o Senhor tem ao nosso coração e à nossa mente nessa noite. Salmo número 145, eu quero fazer a leitura até o verso 21, nós vamos fazer leitura responsiva, eu leio o primeiro verso e você deve ler o segundo e assim até o verso 21. E diz assim a palavra de Deus: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhe dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Todos comigo no verso 21. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todos sempre. Amém. Oremos mais uma vez. Nosso Deus e Pai, que salmo maravilhoso. Ó Deus, ele traz aqui todos os motivos para que nos alegremos diante do Senhor. Ó Deus, muitas vezes o barulho deste mundo, muitas vezes os afazeres da vida, tem retirado, ó Deus, do nosso coração um espírito de gratidão, um espírito de alegria no Senhor.
Ó Deus, muitas vezes todos nós vivemos como que cidadãos desta terra, mas nos esquecemos de que somos cidadãos dos céus, que somos peregrinos aqui e que servimos a um Deus. É este Deus que é hostilizado pelo mundo. Por isso, ó Pai, que este salmo ele encontre um lugar especial no nosso coração, para que vivamos com alegria, para que ao longo da semana sejamos alegres no Senhor, e para que no dia de Cristo, como este que cultuamos a Ti, seja um dia de extrema alegria na presença do Senhor. E que neste sentido, Pai, não sejamos mais crentes cabisbaixos, murmuradores, reclamões, mas que sejamos, ó Deus, crentes gratos, vitoriosos, e que tenha a percepção da Tua obra sobre nós. Por isso falo, ó Deus, ao nosso coração através deste salmo. É o que eu te peço em nome de Jesus, a quem servimos, amamos e cultuamos nesta noite. Amém. Esse salmo é um salmo que poderíamos dizer está entrando na reta final para terminar o saltério. O saltério era o livro dos Salmos que nós temos aqui, onde os judeus, quando se reuniam, a igreja do Senhor no Velho Testamento, quando se reunia, eles então utilizavam para cantar ao Senhor, e não apenas nos cultos, mas também em eventos especiais, como vitória de guerra, peregrinação até Jerusalém. E este salmo é o último acróstico. Acróstico é aquele sistema que você escreve um nome, por exemplo, você escreve assim, Alfredo, né? Aqui na vertical. Aí você começa a escrever algumas frases a partir desta letra. Então, você coloca lá Alfredo, A de bonito, L de lindo, F de formoso. O A não coincidiu, mas não tem, então a gente inventa. Mas o acróstico é exatamente isso. Você tem um nome, e aí você tem então as frases. No caso dos salmos, eles não escreviam necessariamente um nome, mas eles colocavam o alfabeto. É como se em português colocássemos A, B, C, D, blá, 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 Z. E aí em cada letra você começa então a frase. Infelizmente na tradução nós perdemos isso. Não há como, é impossível fazermos estas adaptações. Mas nós encontramos aqui o último acróstico. E esse salmo ele vai anteceder os salmos que são chamados de os salmos das aleluias. Ou seja, aqueles salmos que celebram muito ao Senhor. Mas há algo especial aqui, e o que torna esse salmo especial não é pelo simples fato dele ser um salmo de Davi, ou o último acróstico, ou que antecede os salmos das aleluias, mas o especial deste salmo aqui, é que ele vai demonstrar por que nós devemos ter uma vida de louvor, adoração e gratidão ao nosso Deus. Por que nós devemos exaltar ao Senhor com alegria no coração. E por vezes, irmãos, nós até cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós celebramos a Ele, mas você já percebeu que em alguns momentos falta aquela alegria no coração? Parece que eu estou fazendo aquilo obrigado. Quando, por exemplo, o liturgo aqui, ele fala para cantarmos uma música, parece que eu tenho que cantar, porque afinal de contas, ou então nem canta, fica com a boca fechada, etc. e tal. Ao longo da semana, essas pessoas só enxergam os problemas, elas conseguem transformar toda a sua semana em 6 dias de problemas, elas não conseguem, de alguma forma, se alegrar no Senhor. E nós não nos alegramos no Senhor, por quê? Porque no nosso coração falta a visão de quem Deus é, do que Ele faz. Então, nesse sentido, o Salmo nos convida a louvarmos e a engrandecer a Deus pelo que Ele faz, pelo seu poder, por aquilo que Ele realiza em nós. E talvez pelo costume, como crentes, essa alegria ela se esvai, não é? E aí você diz assim, por que você ama a Deus? Porque Ele é o meu Senhor, é o meu Salvador. Mas parece que está só na mente, não desce para o coração. Então esse salmo nos ajuda a compreender o fato de que nós devemos nos alegrar diante do Senhor, lembrando daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz na minha vida. O que Ele tem realizado. Se nós
particularmente olhássemos para trás e enumerássemos ponto a ponto da nossa vida, meus irmãos, nós ficaríamos surpresos, até estupefatos, em descobrir como Deus tem cuidado de nós. Como Ele, mesmo nós não merecendo, sem o merecimento, nós não temos merecimento nenhum, mas em Cristo, o Senhor tem cuidado da nossa vida, e às vezes, em determinados momentos da nossa vida, nós passamos por grandes perigos. Alguns são até percebidos por nós, outros não. Às vezes você está andando numa rua e tem um bandido que está à espreita, você nem sabe. Mas aí você entra e acontece algo, de repente aparece um policial, enfim, acontece algo, esse bandido não te aborda, você entra no carro, você nem sabe, mas o Senhor Deus está ali cuidando de você. Aliás, a nossa vida, a vida física, me refiro ao nosso fôlego de vida, é muito fraco. Nós somos como uma vela acesa num vendaval. Então, todos os momentos, o Senhor Deus tem cuidado de nós. Você não imagina quantos vírus, bactérias, micróbios, fungos rodeiam o seu corpo. E o desejo que cada serzinho malévolo deste tem é de entrar no seu organismo e de destruí-lo. Você não imagina isto. Se você pudesse, por exemplo, contar as bactérias que você tem na sua boca, você ficaria surpreso. E nós estamos diante destas situações. Mas o Senhor Deus, Ele nos protege, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele controla cada bactéria, cada fungo, cada vida unicelular. O Senhor Deus, com a sua mão, não só conhece, e nós poderíamos talvez dizer, parafraseando aquilo que as Escrituras falam, o Senhor Deus até chama pelo nome a cada uma delas, e controla. E o Senhor Deus, então, Ele tem trabalhado em nosso favor, Ele tem feito com que sejamos protegidos. Nós só conseguimos perceber a mão de Deus quando há algo muito grave, quando há uma doença ou um problema muito sério. Aí nós buscamos ao Senhor, percebemos o seu livramento. Mas, meus irmãos, o Senhor é aquele que cuida de nós em todo o tempo. É por isso que eu digo que nós somos muito mais ingratos a Deus do que gratos, porque não percebemos como Ele tem sido bom na nossa vida. E esse salmo, então, é uma tentativa de demonstrar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dos seus filhos. E ele inicia falando sobre o fato de que o Senhor Deus é aquele que nos formou, e nós vamos perceber isso do verso 1 ao verso 9. E o salmista, então, ele começa a exaltar e reconhecer aquilo que Deus é. Ou seja, nesse sentido, ele demonstra que não há nada que possa acrescentado ao Senhor pelo seu poder, pela sua pujança. Deus independe de tudo. Ele não depende de nada. Não há nada que você possa fazer, não há nada que eu possa fazer para de alguma maneira acrescentar algo a esse Deus. Então, quando nós exaltamos ao Senhor, significa dizer que não há nada a acrescentar, mas que nós reconhecemos que o nosso Deus, Ele é eternamente completo. É por isso que eu amo a teologia reformada. Porque a teologia reformada diz que não é o homem que busca a Deus, não é o homem que ouve de Deus e fala, então esse Deus é assim, então eu acho que eu quero aceitar Jesus, porque se Deus é assim, e Deus então de braços cruzados, dizendo, vem meu filho, torcendo, né? Vem meu filho, vem se converter. Não, mas nós cremos naquilo que eu creio com muita tranquilidade, naquilo que as Escrituras nos dizem, que Deus vai ao encontro do pecador. Deus não depende de nós para absolutamente nada, nem no processo de conversão, porque Deus é aquele que realiza todas as obras na nossa vida. É por isso que o salmista, ele fala sobre sempre fazer isso. Ele diz, exaltar-te-ei no verso 1, ó Deus meu e Rei. Se eu te exalto, Senhor, é porque tu já és grandioso, não há nada a acrescentar. Bendirei o teu nome para todos sempre. E essa expressão sempre evoca a eternidade. A gente precisa entender que um momento como este, em que nós cultuamos ao Senhor, irmãos, nós não estamos aqui para ouvir um sermão.
Nós não estamos aqui para rever os irmãos. Nós não estamos aqui para cumprir uma obrigação religiosa. Nós estamos aqui para exaltar ao nosso Deus. E quando nós falamos que devemos fazê-lo para sempre, significa dizer que começa aqui e vai a toda a eternidade, ou seja, alcança toda a eternidade, porque o Senhor, Ele é digno, e a grandeza do Senhor é insondável. O salmista, ele diz: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é... está fraco demais. A sua grandeza é insondável. Hoje de manhã, na sala de catecúmenos, nós falávamos um pouquinho sobre isso, o fato de que nós não podemos e não há como compreender a revelação especial de Deus através dos conhecimentos humanos, seja ele científico, filosófico, senso comum, e aí particularizando um pouquinho mais pela matemática, pela biologia. Não, o próprio Deus, ele se revela, mas mesmo o Senhor Deus se revelando, ele é insondável, ou seja, não há nada que possamos fazer para compreender a Deus na sua totalidade. Não compreendemos a Deus na sua totalidade. As teologias que são criadas, até aquelas que são fiéis às Escrituras, mas elas são tão pequeninas, ínfimas, diante de quem Deus é. Nós não podemos colocar o nosso Deus numa caixinha. As pessoas do mundo fazem isto. Colocam Deus em caixas. O meu Deus é assim, 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 assado. Eu tenho conversado com algumas pessoas. Não, mas Deus para mim, aí faz aquela definição frouxa, né? Capenga. O salmista diz que a grandeza do Senhor, ela é insondável. Por isso não há como especular fora da revelação de Deus. Não há como nivelar esse conhecimento de Deus pelo homem, mas somente pelas Escrituras. E aqui vai uma palavra de alerta. Sempre que as pessoas tentam, de alguma maneira, nivelar o conhecimento humano com o conhecimento das Escrituras, você pode ter certeza que não vai dar certo. Quando nós tentamos, de alguma maneira, definir a Deus a partir do meu humanismo, da minha concepção humana, daquilo que eu entendo ser ético e correto pela perspectiva humana, isto não dá certo. É por isso que algumas pessoas, quando, por exemplo, descobrem que de fato Deus levanta um exército para disciplinar o seu povo, as pessoas dizem: mas onde é que está o ato de bondade? Existe sim ato de bondade. Porque a nossa visão de bondade, ela é muito pequenininha e ela é muito adocicada. Mas o Senhor Deus é aquele que é justo em todos os seus processos. Ele é insondável. Não há como você definir a Deus em toda a sua totalidade. A única coisa que nós devemos fazer como crentes é reconhecer que Deus, Ele é grandioso e que a sua grandiosidade, ela é sim insondável. Não há como perscrutar ao Senhor. E quando o salmista então reconhece a grandiosidade de Deus, ele traz uma frase tão linda no verso 4, ele diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Essa palavra traduzida por louvará, ela não tem o mesmo sentido desse louvor absoluto que apresentamos a Deus no culto. A tradução ela está correta, mas ela é ainda muito aquém do significado. Esse verbo utilizado aqui, uma geração louvará a outra geração. Essa expressão louvará, ela significa literalmente acalmará, trará calmaria a quem ouve a palavra. Em certo sentido, Davi utiliza uma expressão muito rica aqui. Ele está dizendo que quando louvamos ao Senhor e apresentamos esse louvor às pessoas, o nosso ato consiste em acalmar as novas gerações. Ora, o que os pais fazem com seus filhos? O que os mais velhos fazem com os mais novos? É exatamente acalmar o coração dessas pessoas. E como nós podemos acalmar o coração de uma nova geração?
é quando nós entendemos os poderosos feitos do Senhor. Então, parafraseando o verso 4, ele diz: uma geração mais idosa vai acalmar uma outra geração, as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Ou seja, nós afirmamos: Deus é maravilhoso, Ele é poderoso. Por isso, meu filho, confie. Por isso, jovens, confiem. Por isso, adolescentes, confiem. Por isso, as crianças, infelizmente muitas delas não estão aqui para ouvir isto, né? Mas enfim, crianças também, confiem no Senhor. Confie em Deus. Nós devemos olhar para as nossas crianças pequeninas, olhar em seus olhos e dizer: Deus cuida de você, meu filho. Deus cuida de você. O amor de Deus é aquele que traz os seus poderosos feitos. Então as criancinhas, por exemplo, quando se é muito pequenino, às vezes quando está longe do pai ou da mãe, indo para a escola, por que as criancinhas, elas, não é? Quando vão para a escola, no início elas choram, é a insegurança. Mas elas não precisariam fazer isso. Porque as criancinhas devem entender que lá na escola, com a sua tia, com o seu professor, com a sua professora, ou então as criancinhas deveriam entender que com os seus coleguinhas, eles estão debaixo da proteção do Senhor. E é isso que nós devemos passar às nossas crianças. Aos mais jovens, expressando toda a grandiosidade de Deus, todo o amor de Deus. O amor de Deus, nós não conseguimos medir esse amor. E como Deus tem cuidado de mim, Deus cuida dos seus. Eu sei que há momentos difíceis na nossa vida. Eu ainda não passei por isso, mas eu tenho um temperamento mais desacelerado. Mas a minha esposa é um pouco mais acelerada. Então a minha esposa, de vez em quando, eu converso com ela, fazendo um teste, falando que um dia o João vai embora, a Ana vai embora, e não sabemos para onde. Se forem missionários, vão para longe. Se for para a Coreia do Norte, aí é só dar um tchau para sempre, né? E mandar e tal. E como mãe, ela fica com o seu coração aflito, ela fica com o seu coração pensando: puxa, mas eu vou ceder os meus filhos. Precisamos confiar que quem cuida dos nossos filhos é o Senhor. Quem cuida da criancinha, do pequenininho, das criancinhas, que eu repito, não estão aqui para ouvir isto. Quem cuida delas é o Senhor. Quem cuida do adolescente é o Senhor. Quem cuida de tudo é o Senhor. Não adianta nada. Se elas ficam doentes, nós entregamos nas mãos dos médicos, e devemos fazê-lo sim, com responsabilidade. Mas o Senhor é aquele que cuida. Então nós devemos acalmar o coração dessas pessoas, acalmar o coração destes que de fato podem usufruir dos poderosos feitos do Senhor. É por isso que ele diz que devemos anunciar os seus poderosos feitos, e ele continua dizendo: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Ele diz: falar-se-á, veja, aqui ainda é essa geração mais antiga, falando para essa geração mais nova, os adultos falando para as criancinhas, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. É nesse sentido que nós encontramos o nosso Deus como um Deus bom e justo, e que não muda, nunca. Ele é benigno e misericordioso, Ele é paciente, Ele é eterno. E aqui nós encontramos um paralelo com relação à ira do Senhor, que é muito lenta. No verso 8 ele diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. Você percebe que a ira aqui, ela parece tão pequenininha, tão abafada. Porque sim, de fato, o Senhor Deus, Ele se ira, e temos aprendido isso aqui. Temos a coragem de falar sobre isso e ouvirmos sobre isso. Mas quando nós olhamos para os feitos do Senhor, essa ira fica tão pequena. Porque o Senhor é benigno, é misericordioso. Ele é grande em clemência. O coração do Senhor, as misericórdias e a graça sobre mim. Irmãos, eu fico pensando a minha própria vida. Porque eu sei que sou pecador. E se não fosse a graça do Senhor, eu estaria fulminado, queimando no inferno. Mas esse Deus, que foi capaz de enviar o seu próprio filho, coisa que você e eu não fazemos, porque nós não damos os nossos filhos nem para amigos, que dirá para inimigos. Mas o Senhor Deus olhou para essa massa de pessoas, pecadores, que hostilizavam a Ele,
que não o reconheciam, que não o glorificavam. Mas o Senhor Deus olhou para essa massa e disse assim: eu quero tê-los como meus filhos, e por isso eu vou enviar o meu único filho para morrer no lugar de vocês. Eu vou fazer com que o meu filho seja assassinado brutalmente no lugar de vocês, para que vocês tenham toda a eternidade comigo. A bondade do Senhor e a empatia está sobre todos os seus filhos, sobre todos nós. Verso 10 ele diz isso. Ele diz assim: todas as tuas obras te renderão graça, Senhor, e os teus santos te bendirão. Os santos bendizem ao Senhor, porque reconhecem a grandiosidade desse Deus. Toda a clemência, toda a misericórdia, todo o cuidado de Deus está sobre nós. Sabe por que você está aqui hoje vivo? Não sabe não? Eu vou dizer para você. Porque Deus é gracioso. Porque Deus é misericordioso. E porque Deus tem cuidado de seus filhos. É por isso que a palavra do Senhor nesse salmo nos diz que Ele também nos torna cidadãos, nos torna participantes do seu reino. É o que nós vamos encontrar a partir do verso 10. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. Você é cidadão do reino de Deus. Só que às vezes nós não vivemos assim. Nós vivemos como cidadãos deste mundo. Parece-nos que a nossa vida aqui será uma eternidade. E isso se manifesta não somente na minha vida, mas na vida dos meus filhos. Você já percebeu isso? Faça um teste. Faça uma avaliação da sua vida em família. Veja todo o investimento que você tem feito consigo mesmo e com seus filhos. Transforme isso num número, vamos dizer, número 100. Então, o número 100 representa todo o meu investimento, tudo que eu faço para comigo e para os meus filhos. Deste número 100, retire a porcentagem daquilo que é diretamente ligado ao reino de Deus. Você vai corar de vergonha. Porque os pais têm preparado os seus filhos para serem bons engenheiros, médicos, advogados, e é correto isso. Tem pago uma excelente educação na vida de seus filhos, mas não tem falado do Evangelho para eles, não tem falado de Cristo para eles, não tem ensinado as Escrituras. Quem tem que ensinar as Escrituras para os meus filhos são os professores da escola dominical. Aí quando o filho cresce, debanda, e aí, o que foi que aconteceu? Olha, é muito simples. Você não ensinou o seu filho que ele é membro do reino de Deus. Então, como você não ensinou, e o mundo está ao redor dele, com a escola, e não se engane com isso, os professores lá da escola, com os coleguinhas na escola, com a televisão, com os videogames, com a internet, e tudo isso simplesmente acachapou a inteligência do seu filho, dizendo que ele é cidadão deste mundo. Aí ele vai embora. Nós precisamos entender essa responsabilidade, vivermos como cidadãos de Deus nesse mundo. E quando nós olhamos para o nosso próprio investimento, eu vejo que eu tenho investido no meu conforto, que eu tenho investido em alimentação, e é tudo correto. Não é pecado fazer isso, irmãos. Mas se eu transformar todo o investimento que eu tenho feito para com a minha vida e transformar isso no número 100, aí eu retiro para ver o que eu tenho investido diretamente no reino de Deus. Como, por exemplo, investindo na obra missionária. Muitos vão corar de vergonha. Deus nos transformou em cidadãos do seu reino.
O salmista diz que Deus reina por toda a eternidade, e Ele reina de eternidade a eternidade, é uma expressão humana para mostrar toda essa pujança da eternidade de Deus. Então é nesse sentido que nós devemos, de alguma maneira, fazer com que o Senhor, Ele seja conhecido por todas as terras, embora algumas pessoas querem reivindicar o mundo para Deus, não é verdade? Eu declaro, em nome do arcanjo Miguel, que Boa Vista é de Cristo, é de Deus. Ora, meu irmão, você está dando para ele o que ele já tem, possui, já domina. Parece palavra mágica. O que nós devemos fazer é transformar os seus feitos em algo que as pessoas possam entender e compreender e perceber. É interessante que outras pessoas, elas acham que uma vida completamente voltada para o Senhor, isso está no verso 13, é só no futuro. Então não, lá no futuro, de fato eu vou estar com o Senhor por toda a eternidade. Mas o Senhor Deus já reina hoje sobre nós. Quando Deus nos transforma em cidadãos do seu reino, nós precisamos viver como cidadãos deste reino. E viver a cidadania desse reino é reconhecer o que Deus faz e o que Deus é. Irmãos, infelizmente, muitas vezes nós não vivemos como cidadãos do reino. Nós celebramos, elogiamos, vivemos, atentamos a nossa mente para tantas questões deste mundo, mas não temos tempo para Deus. Eu creio que uma das coisas mais tristes que as igrejas hoje, e isso é no mundo todo, por onde eu tenho andado, eu tenho pregado, conversado com os pastores, e até ouvido mesmo de alguns irmãos, isso é como uma pandemia dentro das igrejas. Os crentes não têm mais tempo para a obra de Deus. Você convida para orar, nós vamos fazer um culto da noite, vigília. Não tenho tempo. Não tenho tempo porque é o seguinte, pastor, eu tenho 2 empregos e ainda estudo à noite na faculdade, eu faço direito. Então, eu não tenho tempo para nada. Meu irmão, nós não precisamos de um ministério na nossa igreja. Também não tenho tempo, pastor. Eu tenho muita coisa para fazer. De fato, não há. Sabe, as pessoas simplesmente não têm tempo para trabalhar para Deus. Elas não têm tempo. Elas simplesmente dizem que são cidadãos do reino de Deus, mas vivem como cidadãos deste mundo. Todas as energias, o investimento, tudo é aqui, nesse mundo que vai acabar. Que será deixado por nós quando nós morrermos. As igrejas hoje vivem uma crise tão grande de pessoas que, e aí, então se torna aquela pessoa que ele é o capitão do navio, ele é o imediato, ele é o soldado, ele é o que ele esfrega o chão, ele faz tudo, e alguns irmãos se sobrecarregam porque simplesmente a igreja não se envolve. E pense, por que nós não nos envolvemos no reino de Deus? Porque eu não tenho tempo. Eu tenho que investir na minha vida, nesse mundo. Eu tenho que investir na minha vida com relação a este mundo, esse pequenino tempo que eu estou passando nesse mundo. Eu vou investir aqui. E isso, inclusive, às vezes, o Salmo não nos diz isto, mas eu apenas acrescento. Isso se desdobra até para a nossa casa. Os nossos filhos são criados por quem? São criados pelas creches, é criado pela vovó, é criado pela titia, porque eu não tenho tempo de ficar com os meus filhos. Nós vivemos num reino, nós somos do reino de Deus, um reino que possui as suas regras, um reino que traz a nós toda a excelsa majestade de Deus sobre nós. É nesse sentido que precisamos compreender essa glória do Senhor. Parece-nos que viver para o reino de Deus é coisa de pastor e missionário. Pastor e missionário é gente que nem você, meu irmão. Ele tem os seus afazeres. Nós é que precisamos olhar para Deus e dizer: Tu reinas, Senhor, e devemos viver debaixo deste reino, para a glória do Senhor. E você sabia que isso é gratidão? Sabia disto? Se você está numa situação e alguém te ajuda muito, o que você diz?
Ô rapaz, muito obrigado. E aí, se você for educado, o que você vai dizer ao final para ele? Aquela pessoa que pagou suas dívidas, te ajudou, você fala assim: rapaz, o que você precisar de mim, pode contar. Isso nós não fazemos com Deus. A gente não faz isso com o Senhor. Deus nos dá uma família, saúde, força, salvação, percepção da sua glória. Deus nos dá tanto. Eu sou incapaz de dizer: Senhor, muito obrigado. Conta comigo, Senhor. Não, isso não. Isso diz respeito ao tipo de gratidão que eu tenho exercido no meu coração. Eu me esqueço da obra que Deus realiza na minha vida, e a gente vai ver isso a partir do verso 13, na sua segunda metade até o verso 19. E a palavra do Senhor diz assim, leiam junto comigo, por favor, a uma só voz, do verso 13 ao verso 21, vamos ler devagarzinho, e preste atenção, como a nossa cabeça e o nosso coração não se apercebe do que Deus tem feito por nós. Vamos ler todos juntos a uma só voz, do verso 13 ao 21. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Agora sim, a partir deste ponto, o Senhor é fiel e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, ao seu tempo, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à necessidade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. É aquela velha história, não é? O jovem está num curso de medicina, sendo brilhante, ou num curso de direito, tendo uma carreira universitária fantástica, e depois ele diz: pai, eu vou terminar o meu curso, mas eu não vou trabalhar, não vou montar um consultório, eu vou trabalhar para o Senhor integralmente, eu vou ser um voluntário no reino de Deus. Como é que você vai fazer isso, meu filho? Eu vou trabalhar na obra missionária. Mas aí como é que você pensa em ganhar dinheiro? Eu vou viver de sustento, Senhor Deus vai me sustentar. Qual é o sentimento que nós temos nesse sentido? O que nós pensamos com relação a essa atitude? Irmãos, Deus tem feito tanto por nós, e Ele tem dado provas do seu cuidado e do seu amor, do seu carinho, da sua graça. O Senhor Deus, Ele olha para nós com o seu olhar de amor, mesmo quando tantas vezes somos ingratos com o nosso coração, nossas palavras e as nossas atitudes, ou pelo menos aquilo que não realizamos em termos de atitude. O salmista fala que o Senhor, Ele realiza tudo com fidelidade e pureza. O Senhor é reto, tudo que Deus faz é ato de justiça, de bondade, é ato de misericórdia do nosso Deus. Até quando um crente é corroído por um câncer, ou mesmo quando há um grande terremoto que vai dizimar tantas pessoas, Deus é reto e santo naquilo que faz. Ele mantém o controle de todas as coisas. A doutrina da providência, que diz que o Senhor é aquele que sustenta todo o universo e toda a criação é verdadeira. E todos os atos do Senhor são atos de retidão, são atos de fidelidade. Nós não entendemos porque somos egoístas, somos pequeninos, reclamamos. Senhor, por que essa situação, Senhor? Ah, Senhor, estou cansado, Senhor. Ah, já viu o crente fazendo isso, né? Está cansado, não aguenta mais.
Ele simplesmente tira o foco do Senhor e bota o foco em si mesmo, por vezes nos seus próprios egoísmos. Quando o Senhor, Ele é reto em todas as suas atitudes, Ele é perfeito naquilo que faz, no seu cuidado. Eu me esqueço que o Senhor é o sustentador da minha vida. No verso 14 diz que Ele ergue os caídos, os que estão prostrados, os que estão destruídos. O Senhor é aquele que ergue e sustenta com a sua mão. É por isso que nós estamos aqui, servindo ao Senhor. No verso 15 diz que Deus é aquele que preserva, Ele fortalece aos seus dependentes. É isso que Ele diz no verso 15: em Ti esperam os olhos de todos e Tu, a seu tempo. Porque Deus é soberano, e Deus é muito mais sábio do que nós. A seu tempo lhe darás o alimento. A expressão aqui é poética. Deus vai cuidar de nós e vai trazer todas as questões voltadas à nossa necessidade a seu tempo. Ele nos preserva. É nesse sentido. E nós precisamos colocar no nosso coração isto. A palavra de Deus diz que o Senhor é o doador de todas as coisas. Verso 16 diz: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. O que nós temos aqui é a doutrina conhecida por graça comum de Deus. É isso que nós encontramos aqui. Por isso o sol nasce para todos, para os bons e maus. É por isso que Lulu Santos, de vez em quando, ele compõe uma música magistral. É por isso que Michelangelo, ele pôde expressar pela arte toda a beleza da natureza. É por isso que você vai ao cinema e assiste a um filme como Patch Adams, e você se sente edificado com a história de vida de um homem que não conhece a Deus, mas que demonstra toda a manifestação da graça do Senhor. É por isso que todos comem, tem pão sobre a mesa, tem alimento, tem saúde, força. Nasce, vive, morre, trabalha. Porque o Senhor cuida de tudo e de todos. A graça comum de Deus está espalhado. Esse é o Deus a quem servimos. Esse é o Deus que está sobre todos. É nesse sentido. A palavra do Senhor fala claramente sobre isto. O Senhor é aquele que concede a necessidade de todos. Ele usa de benevolência a todo o vivente. É isso que está dizendo o verso 16. No verso 17 acrescenta muito mais ainda sobre a bondade do Senhor. Ele age mediante a justiça e a bondade. É isso que o salmista está dizendo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Qual é o seu problema, meu irmão? O que você tem sofrido? Você tem estado sozinho? Você tem padecido algum problema? Deus age com justiça sobre a sua vida. E Deus é bondoso para com você. É isso que o salmista está dizendo. Ele é benigno em todas as suas obras. Naquilo que o Senhor age na minha vida, Ele é benigno. O Senhor foi benigno quando colocou aquele profeta birrento e teimoso na barriga de um peixe. O Senhor é benevolente em todas as coisas. E o objetivo do Senhor é fazer com que cresçamos na nossa vida de intimidade com Ele. E o salmista fala que esse Deus é o Deus presente. É o Deus que está conosco. É aquele Deus que fez com que o mesmo Davi dissesse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Verso 18 ele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Todas as vezes que o crente dobra os seus joelhos, e ele levanta o seu rosto para os céus e começa a invocar ao Senhor e a clamar ao Senhor, o Senhor está ali presente com ele. Ele diz: de todos os que o invocam em verdade. A oração do crente não é feita por megafone, com um Deus que está distante, mas a oração é um sussurro de amor para um Deus que está abraçado a mim. O Senhor Deus está presente na minha vida.
O Senhor Deus é aquele que me livra de todo mal. Ele diz, Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva, os livra. Ele é o nosso Salvador. É por isso que no verso 20 diz, o Senhor guarda a todos os que o amam. Esse sentido de guardar a todos os que o amam está dizendo, nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. Nós estamos nas mãos do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, quando qualquer ímpio, qualquer pessoa toca num dos ungidos do Senhor, é como se tocasse na menina dos olhos de Deus. Você é comparado à menina dos olhos de Deus. Menina dos olhos, para quem não sabe, é o olho, essa parte dos olhos aqui. Experimenta mandar alguém abrir. Abre bem o teu olho, eu vou tocar na tua pupila. Faz isso. É dessa maneira que Deus fala, da forma como Ele cuida de nós, e como Ele está próximo de nós, e como Ele nos guarda. É por isso que o salmista faz um paralelo, porém os ímpios serão exterminados. E por que Davi faz isto? Porque ele quer ressaltar a benevolência de Deus sobre o seu povo. Os ímpios serão exterminados, e isso é ato de justiça, de santidade do Senhor, mas nós não seremos, porque somos do Senhor. É como se Davi dissesse assim, lembra daqueles que rejeitaram a Deus, e que serão exterminados por causa disso, mas nós fomos alcançados pelo Senhor. O Senhor nos guarda, enquanto eles serão exterminados, o Senhor nos protege, porque Ele nos ama. E aí a pergunta que nós poderíamos fazer é, se o nosso Deus é reto, sustentador, preservador, doador, bondoso, presente, salvador, exclusivo, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida. Quando eu olho para trás, percebo toda a benevolência do Senhor e tenho que passar para as novas gerações que o Senhor é bom e que cuida de nós. Isso me faz lembrar um colega meu, pastor Milton Júnior, que também é conselheiro cristão. A filhinha dele estava no quarto ali tremendo de medo. Por quê? Do bicho. E ele disse, Alfredo, foi maravilhoso quando eu pude ir para a minha filha e dizer assim, filha, você sabia que o bicho não existe? Eu sei, pai, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo que o bicho existisse, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E nenhum bicho tocaria em você. Porque o Senhor é quem cuida da sua vida. E aquela criança pôde dormir em paz naquela noite. O que devemos fazer sobre tantos benefícios do Senhor? Hein, irmãos? O que nós podemos fazer? O que devemos e podemos fazer diante desse Deus tão bom, tão gracioso, tão paciente para conosco? É o verso 21, vamos ler todos juntos? É só isso que podemos fazer. Todos leiam comigo, a uma só voz, bem alto, para que o Senhor ouça a palavra que vem também do nosso coração. Vamos ler o verso número 21, todos juntos. Podem ler. Essa é a motivação da nossa adoração. Essa é a diferença de estar num culto como este, estar alegre na presença do Senhor, ou então triste, ou apático, ou indiferente. Essa é a diferente. E veja que o salmista, ele traz uma obrigação sobre toda a natureza, porque não apenas os santos, mas tudo que existe deve louvar ao Senhor, tudo que vive deve louvar ao Senhor. É por isso que eu devo fazer certas perguntas ao meu coração, aplicando essa mensagem. Eu poderia perguntar aqui, meu irmão, você tem motivos para se alegrar diante de Deus e dos homens? Eu sei que você vai responder sim, porque você aprendeu isso teologicamente. Mas a minha pergunta não é teológica. A minha pergunta é com relação à sua vida. Você tem motivos para se alegrar diante do Senhor? E talvez poderíamos até mudar a pergunta da seguinte maneira: você
tem se alegrado diante de Deus e dos homens? Você tem motivos para isto? Você tem encontrado razão suficiente para louvar ao Senhor? Quando nós cantamos uma música que celebra a majestade do nosso Deus, que eu sei que aquele ato vai agradar ao coração do Senhor, porque Deus se agrada quando nós o cultuamos. Será que temos motivos de sobra para fazer isto? Meu irmão, se você não é capaz de pensar que Deus retribuiu com a sua graça e a sua misericórdia, trazendo-nos salvação, toda a miséria do nosso pecado. É por isso que nessa noite você precisa dizer: Senhor, ensina-me a te adorar. Ensina-me a me alegrar contigo. Ensina-me para que eu me dedique ao teu reino e seja um servo do Senhor e gaste a minha vida para a tua glória, Senhor. Embora o mundo diga que quanto mais eu me envolvo com o Senhor e no seu reino é perda de tempo, tenho 2 empregos, eu largo um, fico com só um, a minha renda baixa 2/3, eu vou viver um pouquinho mais, uma vida mais modesta. Você é maluco? Não, não é maluco. Bom, é maluco, para o mundo é. Mas essa é a atitude verdadeira do crente. Quanto mais eu me dedico, quanto mais eu gasto a minha vida para o reino de Deus, isso é eterno. E isso demonstra a minha gratidão para com o Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte: o que Deus tem feito na sua vida ao longo de toda a sua jornada? E eu concluo perguntando: o que você tem feito diante de tudo isto? Curva a sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração. Eu peço para que você reflita um pouquinho sobre o significado de gratidão e ingratidão. Eu peço para que você pense um pouquinho sobre a graça de Deus, do Deus benevolente, do Deus que cuida de você, do Deus que te toma pela mão, do Deus que te abraça, do Deus que te coloca no colo, do Deus que está presente constantemente na sua vida. Pense um pouco nisto. E pense na possibilidade de, ao longo desta semana, você ter um tempo diferente com o Senhor. Você ter um tempo de qualidade com o Senhor. Se pudéssemos passar um filme da nossa vida diante dos nossos olhos, vendo as intervenções bondosas de Deus, a nossa semana seria bem diferente. Então faça isso pela fé. Reconheça o que Deus tem feito. E reconheça o que Deus tem preparado para você por toda a eternidade. Convido o Arthur Carvalho para vir aqui à frente. Eu vou pedir para que este servo de Deus faça uma oração de gratidão ao nosso Deus, por suas maravilhas e por seus atos. Ele, como todos aqui, tem motivos de sobra para agradecer a Deus. Então ele vai agora expressar a sua alegria e a sua gratidão por meio desta oração, e que a oração desse irmão seja também a nossa oração esta noite. Senhor Jesus amado, nosso Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tanto falou aos nossos corações, meu Deus. Pai, realmente como afirma a Tua palavra, o Senhor é bom em todas as Suas obras. Tudo o que o Senhor faz é maravilhoso. Tudo o que o Senhor faz revela a Tua fidelidade. Apesar de nós não agirmos também para contigo da mesma forma, Senhor. Pai, o que nós podemos dizer, Senhor? Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque nós não amamos tanto ao Senhor como o Senhor nos ama. Nós muitas vezes não levamos tão a sério o Teu reino, Senhor, como o Senhor leva, Senhor, como o Senhor olha para nós com misericórdia, ó Deus. E mesmo assim, mesmo apesar do que somos, do que temos feito, Senhor,
O Senhor continua nos amando, continua cuidando de nós, da nossa família, das coisas que são preciosas para nós. Que nós podemos dizer: obrigado, Senhor, nos perdoa, Senhor. Continuas nos enchendo, Senhor, nos cercando com a Tua graça e a Tua misericórdia, que nós não merecemos de jeito nenhum, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, nós te amamos, Pai querido, porque o Senhor é assim conosco, meu Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, todo-poderoso, Criador de tudo, mantenedor das nossas vidas, Senhor, das nossas casas, desse país, Senhor. Tudo está debaixo do Teu controle, nada acontece sem que o Senhor mande, quem o Senhor queira, sem que o Senhor permita. E obrigado, Senhor, porque o Senhor permite que estejamos aqui para ouvirmos essa Tua palavra tão maravilhosa, para podermos olhar para Ti e vermos o quanto o Senhor é bom, para podermos realmente reconhecer que o Senhor é bom em tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai amado. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, tão grande sobre nós, que se manifesta nessa graça e nessa misericórdia que nos mantém vivos, e que a porção dobrada do Espírito Santo, com todos os seus ministérios, estejam sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão Arthur, sobre a vida do teu povo que se reúne aqui esta noite, e sobre todo o povo de Deus, reunido ao redor deste mundo, que glorifica a Cristo, que vive a santidade e compromisso com o Senhor, pelos poderosos e muitos feitos benevolentes sobre a vida. Em nome de Jesus. Amém.